Bitcoin continuava a se desintegrar no topo do ciclo, mais ou menos no início do período de 2021, mas esse tipo de fonte inicial de combustível havia desaparecido. Poderíamos ver algo semelhante quando uma estratégia acaba esgotando os compradores de títulos para um ciclo. Isso poderia paralisar o Bitcoin por um ano ou mais, voltar para o próximo ciclo e se repetir. Esta análise de mercado apresenta uma atualização super importante de Lynn Alden, onde ela compartilha os seus pensamentos mais recentes sobre Bitcoin e sobre a MicroStrategy ou a Strategy B. Na sua recente atualização, Lynn revelou o que realmente está acontecendo nos bastidores com a Strategy B e explicou porque ela tem mantido as ações há anos. Ela também irá destacar detalhes importantes que muitos investidores podem não estar conscientes disso. Se você é novo aqui no canal, espero que considere subscrever o canal e já agora esmague o botão de curtir. Estou há muito tempo na MicroStrategy e o tipo de razão histórica para isso é semelhante ao motivo pelo qual outras pessoas compram a MicroStrategy, ou seja, quando eu queria expressar o Bitcoin no portfólio. Não havia ETFs específicos e, portanto, a MicroStrategy era uma das melhores maneiras de fazer isso. E atualmente, embora existam ETFs à vista, essa é a maneira de fazer isso com, digamos, alguma alavancagem de taxa fixa associada a ele, ou uma espécie de alavancagem de duração mais longa, devo dizer, associada a ele. E eu ainda acho que a MicroStrategy será o melhor veículo para isso por um tempo, porque muitas dessas outras empresas levam tempo até que o Bitcoin seja uma grande porcentagem do valor da empresa. Ao passo que a MicroStrategy tem feito isso há tempo suficiente e é grande o bastante para ser quase inteiramente uma empresa de Bitcoin. Agora, o tamanho do negócio de software é uma pequena fração do valor da empresa. E esse não é o caso dessas outras empresas. Ainda assim, acho que em algum momento também chegaremos a um ponto em que, quando essas empresas anunciarem, elas não receberão o pico que recebem atualmente, pelo menos em uma determinada parte do ciclo. Portanto, não estou perseguindo cada uma delas, mas estou observando que mais delas estão chegando ao mercado. E também gostaria de salientar que, mesmo entre as empresas maiores, onde isso não está acontecendo, geralmente há pessoas no nível de vice-presidente que estão realmente interessadas em Bitcoin. Portanto, isso não quer dizer que todos nessas empresas não estejam de acordo com isso, mas apenas que não são a maioria no momento. A maneira como isso funciona é que, em média, as empresas de menor qualidade têm maior probabilidade de querer fazer isso porque precisam de um impulso. Se elas disserem, olha, não estamos crescendo, mas somos lucrativos, será muito difícil aumentar o valor de nossas ações com base em nossa demonstração de resultados. Portanto, vamos sacudir nosso balanço patrimonial. Inicialmente foi por isso que a MicroStrategy entrou no negócio. Eles tinham ventos contrários ao crescimento e tinham um grande acúmulo de dinheiro pelo qual o mercado não os estava recompensando. Então, de forma inteligente, eles foram para Bitcoin. E, em geral, vemos outras ações de valor fazerem isso. Na verdade, não vemos as ações de grande crescimento fazerem isso porque, em geral, elas já estão obtendo o que querem na maior parte do tempo. Não estou perseguindo cada um deles, mas apenas observando que isso está se tornando mais uma estratégia e, portanto, tem implicações para o preço do Bitcoin. Sim. Portanto, de acordo com as regras antigas, o Bitcoin era tratado da forma mais negativa possível, ou seja, se o preço caísse em comparação com sua base de custo inicial, eles tinham que registrar isso como uma perda. Mas se o preço do Bitcoin subisse, eles não poderiam registrar isso como um ganho. Portanto, eles só poderiam reduzir o custo de transporte. E assim, basicamente, eles fariam isso. Mas então eles teriam esse outro conjunto de números para dizer, tudo bem, mas isso é o que realmente está acontecendo nas questões legais oficiais. Este é o valor que o Bitcoin supostamente vale, mas este é o seu valor real. E agora que isso foi esclarecido, eles podem basicamente registrar perdas e ganhos. Se o preço do Bitcoin subir, o que aconteceu, eles podem registrar um grande lucro. Ora, acho que, assim como nas regras anteriores, os investidores geralmente sabiam disso e, portanto, ignoravam a contabilidade oficial e olhavam para a contabilidade mais genuína. Acho que eles provavelmente olharão para o tipo de surpresa nos lucros e dirão, bem, sim, nós já sabemos. Todas as informações públicas dizem que eles já sabem que o preço do Bitcoin subiu. Portanto, acho que muito disso já está incluído. Mas não acho que seja por acaso que estamos vendo mais empresas usando esse manual, porque agora as regras contábeis estão mais claras. Acho que essa é provavelmente a maior lição a ser tirada. Não que isso realmente afete a forma como os investidores tratam os lucros, mas que afeta a forma como as empresas decidem usar a estratégia ou não. Porque de acordo com as regras antigas, você bagunçaria sua contabilidade GAAP em qualquer tipo de mercado em baixa. E agora isso ainda acontece, mas você também ganha vantagem nos mercados em alta,
Portanto, acho que os investidores estão prontos para isso. Acho que minha expectativa em relação a essas ações é que os investidores que as negociam geralmente têm mais conhecimento sobre o Bitcoin e que, de modo geral, já o precificaram. Seria assim, é algo bastante transparente para não ser, pelo menos em sua maior parte, precificado. Agora, ainda será basicamente marketing gratuito, porque quando você tem um número realmente bom, haverá muitas contas compartilhando esse número. Portanto, isso será uma espécie de marketing extra. E acho que enquanto a MicroStrategy tiver o prêmio que tem sobre o valor do ativo líquido, eles continuarão lançando vários tipos de títulos, sejam ações, sejam dívidas conversíveis, potencialmente outros métodos para continuar adquirindo mais. E de certa forma você mencionou que falamos sobre o prêmio do GBTC nos antecedentes. Isso é meio que direcionalmente semelhante no sentido de que naquele ciclo anterior, uma das únicas maneiras pelas quais as pessoas podiam comprar Bitcoin numa conta de corretora era o GBTC. E, portanto, durante algum tempo foi negociado com um prêmio. As pessoas estavam dispostas a dizer, bem, é a única maneira de obter Bitcoin aqui, então pagarei 20 a mais para a tela aqui, porque é melhor do que não ter nenhum. Assim, ele foi negociado com um prêmio e, portanto, há uma arbitragem em que as pessoas o fariam. Eles compraram o GBTC e venderam o Bitcoin descoberto e capturaram esse tipo de spread ao longo do tempo, até que cada vez mais outras formas de comprar Bitcoin se tornaram mais comuns e entraram no mercado. Esse prêmio se esgotou. E isso, na verdade, marcou o topo do ciclo. O Bitcoin continuou a se desintegrar no topo do ciclo, mais ou menos no início do período de 2021. Mas esse tipo de fonte de combustível inicial havia desaparecido. Poderíamos ver algo semelhante quando a MicroStrategy acabasse por esgotar os compradores de títulos para um ciclo que poderia paralisar o Bitcoin por um ano ou mais, voltar para o próximo ciclo e repetir. Portanto, é interessante o tipo de impacto que eles podem causar. Eles são uma espécie de grande portal para tudo isso. Esse tipo, você sabe, esse montante realmente grande de capital que é meio que bloqueado, porque se você é um gestor de títulos que administra um fundo, você só pode comprar títulos. E se você for um Bitcoiner, talvez tenha Bitcoin em sua conta pessoal, mas antes não podia expressá-lo em seu fundo. E esses tipos de títulos permitem que você faça a mesma coisa. Se você administra um fundo de ações da T. Rowe Price ou de qualquer outro gestor de ativos, e a única coisa que pode comprar são ações. E se por acaso você estiver otimista com o Bitcoin, não poderá expressar isso. Ou você não pode realmente comprar um ETF de Bitcoin à vista. Portanto, você está limitada a mineradoras, a MicroStrategy ou a qualquer outra empresa que execute esse manual, que é uma forma de expressar a alta do Bitcoin dentro de seus mandatos. O Bitcoin teve um pequeno aumento na semana passada, tentando se recuperar do seu declínio recente, mesmo com o mercado de ações continuando a cair, e de acordo com os dados da bolsa de criptomoedas, a Kraken, o preço do Bitcoin subiu 1,1% para atingir os $99.000. Apesar deste ganho, Bitcoin depois ainda caiu 7% no mês passado. No entanto, recentemente o preço do Bitcoin tem-se mantido excepcionalmente estável, parece mais uma stablecoin, sem grandes oscilações como antigamente acontecia. Isto pode ser um sinal de que ele está acompanhando de perto as tendências financeiras globais e os movimentos de mercado de ações. Já agora, se você gostou do vídeo, esmague o botão de curtir, subscreva o canal. O meu nome é Rui Ludovino, obrigado por sintonizar aqui no canal Mentes Milenárias. Até amanhã e tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.